Eu sou de uma família de pessoas, como eu disse, de Santo Antônio de Pádua. Papai e mamãe eram de lá. A família deles é grande, a gente tem bastante contato, uma família bem numerosa. Mas esse núcleo menor, né? Papai faleceu há poucos anos, era muito estudioso, muito cristão, muito cuidadoso com o Evangelho, muito batista, né? Muito preocupado com as coisas, não gostava de dever nada a ninguém, não gostava de ter o nome dele envolvido em qualquer tipo de coisa errada. Ele era muito franco, sempre foi muito, né? A personalidade dele era de uma pessoa que não deixava passar nada que não fosse esclarecido. A minha mãe tem um comportamento um pouco diferente, ela é mais calma, mais tranquila, ela ouve tudo, cada um toma a atitude que quer, mas ela não gosta nunca de qualquer tipo de confronto. Ela tem a sua posição firme, mas não gosta de barulho. Ela é mais da paz, como se diz. Meu irmão do meio, que é o irmão mais novo, logo depois de mim, que nasceu em Santo Antônio de Pádua também foi estudar no Colégio Batista, depois foi trabalhar numa fábrica de tecidos, guardou dinheiro, depois de fazer um curso no Senai, guardou o dinheirinho que ele pôde durante 1 ou 2 anos de trabalho, fez o vestibular para engenharia, passou, fez a faculdade de engenharia na Universidade Fluminense, Universidade Federal Fluminense, depois fez o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez o doutorado dele na Alemanha, num projeto acadêmico do consulado, do governo alemão. E hoje é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já leciona para doutores e mestres, e antes também foi professor da Unesp, em São Paulo, onde passou alguns anos lecionando engenharia. O mais novo é advogado, né, e trabalha na COP da UFRJ. Então ambos estão empregados, graças a Deus, bem de vida, como se diz. Aliás, os 3 estamos tranquilos nessa época que o país atravessa uma crise, né, de emprego, muita gente desempregada. A gente agradece a Deus porque os 3 estamos empregados e em condições de prover o sustento da família. Tenho 3 filhos, né? O mais velho é advogado, tem 30 anos, até almocei com ele hoje, muito gente boa, garoto nota 10. Do meio, que você conhece, é o Ian, né? É formado em Relações Internacionais, tem 25 anos, também uma pessoa fantástica. E a Laíse, que é o meu xodó, é a mais nova, tem 23 anos, estuda engenharia também, e fala inglês, fala alemão, fala espanhol, está estudando alemão, para dizer a verdade, mas já está adiantado e gosta de viajar, e tem um espírito aventureiro, é uma menina muito mais disposição do que os meninos assim para tocar as coisas, né? Não sei qual é o caminho dela, aliás, eu não sei qual é o caminho de um dos 3, né? Aliás, a gente não sabe nem o nosso caminho, o que Deus preparou para a gente. A minha oração é que sempre eles sejam felizes, que sejam abençoados, que Deus tenha misericórdia da vida deles, das nossas vidas, e que nos faça felizes. Sou divorciado, né? Estou divorciado desde 2006, né? Mas mantenho um ótimo relacionamento com a minha ex-esposa. Acho que ela está feliz e eu também estou satisfeito. A Bíblia diz que o divórcio não deve entrar na vida do homem, né? Mas pela dureza dos nossos corações, muitas vezes nós somos levados a caminhos que não deveríamos percorrer. Mas, se aconteceu, vamos prosseguir os nossos passos até Deus nos dar uma outra direção.
com relação à minha vida, da minha família, é mais ou menos isso. O irmão é feliz com o que faz? Eu acho que não saberia fazer outra coisa, embora eu acho que eu seria feliz com qualquer outra profissão. A magistratura é uma coisa que me toma muito tempo. Eu gosto muito de ser magistrado. Menos, o dinheiro não é embora a gente goste de ser bem remunerado, mas nunca foi o dinheiro que me atraiu na magistratura. A magistratura traz muitas coisas boas para a gente. A magistratura traz a oportunidade de ajudar. Embora apareça, né? Sempre tem alguém precisando de ajuda. Alguns precisam efetivamente de ajuda e alguns simplesmente querem te explorar. Isso até acontece, né? Sem precisar, podendo se socorrer de outros caminhos, mas aqueles que a gente pode ajudar, e a gente pode ajudar de vários modos. A gente pode ajudar orientando, a gente pode ajudar julgando corretamente, a gente pode ajudar sendo correto nas nossas atividades. Então tudo isso é muito importante para a prática de uma boa magistratura. Mas eu também acho que se tivesse de ser zelador eu seria feliz, eu acho que se eu tivesse de ser lavrador eu seria feliz, se eu tivesse de ser um pedreiro, um construtor, uma pessoa que tivesse outra atividade, também seria feliz. E eu me sinto também muito feliz por exemplo, uma coisa que me dá muita felicidade é ser professor da escola bíblica dominical. As pessoas às vezes me chamam de pastor. Eu nunca me senti assim confortável para ser pastor, para abraçar o pastorado. Não sei. Talvez não tenha chegado a hora, embora eu já esteja com 60 anos, né? Mas professor de escola dominical é algo que me alegra muito ser. Ensinar é algo que me alegra muito fazer. Então sempre que eu posso, eu tenho sido professor de escola dominical há muitos anos, né? Professor é uma coisa que eu gosto. E exercer cargos da igreja, sempre os exerci. Fui embaixador-chefe, fui presidente dos adolescentes, fui líder de embaixadores do rei, depois fui presidente da juventude da igreja, fui presidente da juventude de São Gonçalo, né, da Jubag, por 2 mandatos. Lá em São Gonçalo nós temos mais de 100 igrejas batistas. São Gonçalo é a capital dos batistas. Eu acho. Mais de 100. Hoje nós devemos ter umas 110 igrejas batistas em São Gonçalo. A capital a gente fala em função do percentual. Portanto, que a cidade do Rio de Janeiro tem quase 600 igrejas, né, batistas. Mas é muito maior. Mas é muito maior a população. Tem 6, 8 vezes mais população do que São Gonçalo, né? Lá nós temos 1 milhão de habitantes, eu não sei quantos são batistas. É um número muito expressivo de batistas de igrejas. O irmão, voltando para Anamel, o que o irmão espera dessa associação? Olha, na verdade, eu participei da elaboração do estatuto. Hoje eu sou presidente, fui reeleito presidente e agora fui de novo, contra o estatuto, e a unanimidade dos irmãos presentes na Assembleia. Eles alteraram o estatuto para que eu pudesse ficar presidente. Eu não sei se o irmão acompanhou a sessão, acho que não, né? Mas eu, inclusive, quando estávamos trabalhando no estatuto, eu sugeri que nós puséssemos um dispositivo, um artigo, proibindo até a reeleição mais de uma vez. Porque a gente não pode se apropriar de uma instituição. Mas o que eu espero da Anamel é que a gente consiga agregar o maior número possível de magistrados, e dá muito trabalho trazer magistrados para uma associação, até porque eu sou um militante associacional. Eu pertenço à AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu pertenço à ANAMAGES, que é a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. Eu pertenço à ANDES, que é a Associação Nacional
dos desembargadores. Eu pertenço ao IMB, que é o Instituto dos Magistrados do Brasil, sou até o tesoureiro. Na AMB, eu vou tomar posse agora como diretor de Relações Institucionais da nova diretoria, que venceu as eleições. E sou da AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, né? Então eu sou uma pessoa preocupada, mas eu quero um perfil diferenciado para a ANAMEL. São magistrados, mas são evangélicos. Então o que a gente pretende para os evangélicos? Pretende para os evangélicos aquilo que nós pretendemos para todos os magistrados e para todas as pessoas. É uma instituição religiosa. Então nós defendemos o direito da livre expressão do pensamento religioso, da livre escolha, da liberdade de exprimir o que você pensa a respeito de Deus, a respeito da religião, a respeito, não é? Sem ser tolhido nos seus direitos de expressar a sua fé, não é? E as suas convicções religiosas. Então isso eu acho que é muito importante. E por isso que nós estamos na ANAMEL realizando cursos, né, como um curso internacional que será realizado no ano que vem, em junho, né, 2017, em Coimbra e em Oxford. Nós trabalhamos liberdades constitucionais, liberdades civis, liberdade de expressão, objeção de consciência, porque há coisas que com as quais nós não concordamos. E se não concordamos, é preciso que nós tenhamos o direito de não fazê-las, não é? Nós, por exemplo, não podemos deixar de servir ao Exército, embora a Constituição preveja hipóteses diferenciadas de prestação de serviço, não é? Formas alternativas de prestar serviços à pátria. Nós não podemos deixar de votar ou de trabalhar no júri. Enquanto o voto for obrigatório, nós temos de votar. E de trabalhar, por exemplo, convocados para as eleições e para as atividades que dependam do voluntariado, entre aspas, né? Mas há coisas que nós podemos. Nós podemos, por exemplo, não concordar com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então nós temos de garantir para os evangélicos o direito de não fazerem esses casamentos. Então por isso que nós lutamos, mas não só para os evangélicos, para os católicos, para os espíritas. Se houver uma lei obrigando o espírita a abraçar uma causa que contraria, não é, o aborto, por exemplo. Imaginemos um médico espírita que seja contra a prática do aborto e que lhe seja determinado fazer o aborto. Então, pela consciência dele, pelo entendimento dele do pecado, ou da agressão que isso representa, do que isso significa, ele pode deixar de praticar esse ato, porque ele pode exercer essa objeção de consciência. Então nós defendemos princípios éticos, princípios morais, nós defendemos princípios religiosos e princípios de liberdade, princípios de garantia, princípios de garantia civis, que nos deixam imunes a algo que seja arbitrário ou a algo que seja contrário àquilo que nós pensamos ou à fé que professamos. Então a ANAMEL é uma forma de congregar pessoas que pensem como nós, que tenham um pensamento evangélico, não é? E para isso nós trabalhamos. Doutor, a justiça está muito assim, em evidência ultimamente com essa situação da Lava Jato. Já vinha, né? E até nesses dias agora nós temos aí novas prisões com o Sérgio Cabral e tudo mais. Qual é a visão que o irmão tem da Lava Jato? A Lava Jato é uma operação policial, né, que envolve
pessoas de alto coturno, como se diz, pessoas de alta projeção social, políticos que têm muita influência, por isso ela tem uma relevância especial. Mas, normalmente, eu diria que é uma operação como muitas outras que são realizadas diariamente pelos policiais, pelos promotores e pelo Poder Judiciário, sem muito alarde. Um dos lemas da justiça dela ser cega, até para poder praticar a justiça. O irmão é um operador de justiça já de um nível elevado. O irmão entende que no Brasil a justiça é realmente cega? É realmente justa? Olha, a justiça é um atributo divino, não é? O homem, ele deve procurar em Deus a orientação, e por isso nós somos evangélicos, procurar em Deus a orientação para fazer a justiça. Agora, o homem em si, ele é injusto por natureza. Agora, a injustiça, muitas vezes, ela é vista como a não obtenção daquilo que eu gostaria de obter. Então, justiça, segundo explicações que vêm do latim, não é? Seria atribuir a cada um que é seu, dar a cada um que é seu. A população confia muito na justiça. Aí você pode dizer, mas não confia mesmo, pode fazer uma pesquisa. Eu digo, eu não preciso fazer pesquisa, eu tenho mais de 100 milhões de processos em andamento. Se eu não acreditasse na justiça, eu não iria propor uma ação. Então, por que existem, se nós temos 100 milhões de processos, se cada processo, para existir, tem que ter 2 pessoas, pelo menos, um autor e um réu, então nós temos 200 milhões de pessoas litigando na justiça. Isso é a população inteira do Brasil. Então, confia na justiça ou não confia? Não, vai para a justiça porque quer se dar bem. Então, tá bem. Aqueles que propõem ação, eles são necessariamente pessoas que querem se dar bem. Então, o país é um país de estelionatários, ou de fraudadores, ou de trambiqueiros, ou de responsáveis, ou de aproveitadores. Sim, mas se essa é a nossa sociedade, como você pode exigir uma justiça especial num país composto por pessoas que querem se aproveitar? Quando a gente diz, o Congresso Nacional, o que você acha? Eu acho que esse Congresso é o que nós temos, porque ele é a nossa sociedade. Se a nossa sociedade é uma sociedade composta de fraudadores, de especuladores, de trambiqueiros, de pessoas de mau caráter, então a sociedade vai eleger políticos fraudadores, políticos trambiqueiros, políticos falsificadores, políticos portadores de mau caráter. A justiça é espelho do país de onde ela existe. O parlamento, ele é espelho da sociedade que o elege. O poder executivo, os políticos do prefeitos, presidentes e governadores também serão pessoas retiradas dos quadros. Então, se nós não tivermos uma melhora da sociedade, nós teremos os poderes diretivos absolutamente equivalentes à nossa sociedade. Então, se nós queremos melhorar o nosso padrão para não termos os lava-jatos, nós precisamos trabalhar na educação, nós precisamos trabalhar na divulgação dos princípios evangélicos. Nós acreditamos que o evangélico verdadeiro, ele não é fraudador, ele não é falsificador, ele não é trambiqueiro, ele não é um aproveitador de circunstâncias. Então nós teremos outra sociedade. O irmão contou uma experiência pessoal aí da sua família. Eu estava pensando aqui, a família humilde que veio da roça, né? E que no final os 3 filhos pegaram uma posição social, né? Classe média alta. O irmão entende que
foi a transformação do Evangelho que deu esse processo, porque não é normal, não é comum, digamos assim, não é que seja normal, não é comum uma família ter essa trajetória. Qual é a diferença que teve o Evangelho na vida da família do irmão? O Evangelho foi radicalmente o fator que nos levou a vencer, né? Como eu disse, meu pai veio trabalhar no Colégio Batista. Trabalhando lá, ele possibilitou que nós tivéssemos um ensino de qualidade, um ensino que não se tinha mais na rede pública de ensino, como hoje não temos. A rede pública de ensino ela é mais cara, mas ela trabalha com pessoal de menos potencial de crescimento. Acontece? Acontece. É a mesma coisa que acontece essa transformação de alguém que vem do interior, depois vira um juiz, um desembargador, um advogado, um professor um engenheiro, professor de uma universidade. A mesma coisa pode acontecer também nos outros ramos de vida, né? Nos outros tipos de vida, nas outras sociedades. Mas o Evangelho ali, a escola privada, uma escola dirigida por um diretor de pulso e muito estudioso, muito preparado intelectualmente, o pastor Ailton de Jesus Gonçalves, que era o diretor da escola, o diretor do colégio. Então aquilo nos deu um embasamento diferenciado. Então quando a gente vai fazer prova e a gente está mais preparado que os concorrentes, a possibilidade é sempre maior de que nós sejamos vitoriosos e eles não. Mas dentro de um sistema meritocrático, o que está mais preparado é o que vai ser chamado a liderar. Então, se uma escola é boa, e os colégios batistas eles têm prestado um relevante serviço, o Colégio Batista Brasileiro do Rio de Janeiro, o Colégio Batista Laranjal, o Colégio Batista Mineiro em São Paulo, nesse Brasil todo a rede de colégios batistas, como os colégios adventistas também, os colégios católicos, né? Os colégios católicos têm sempre estado na ponta com uma educação de qualidade, mas uma educação caríssima, não é? A educação, por exemplo, do Colégio São Vicente, o Colégio Santo Inácio, né? São colégios caríssimos. A PUC, que é uma faculdade confessional, mas é um colégio caro. Então, nós não poderíamos estudar num colégio desse com o salário que meu pai ganhava, que era o salário mínimo. Mas como zelador, ele conseguia que nós estudássemos nessa escola, que era uma escola humilde, mas era uma escola de boa qualidade. Então isso foi um diferencial na minha vida. E digamos assim, a compatibilização do conhecimento teórico na escola com a convivência com o diretor na igreja, que era o pastor da igreja, e com os membros da igreja que começaram a subir no plano de comunicação. Então eles falavam numa outra língua, eles utilizavam palavras mais rebuscadas. E o estudo da Bíblia, que trazia também esse embasamento, digamos, de conhecimento do vernáculo, e mais da revista da escola dominical, e o falar, não é, diretamente aos alunos. E a escola dominical ela é uma fonte inesgotável de debates, e isso faz com que você entenda o sentido da vida. Você só começa a entender a vida a partir do momento que você fala, você pergunta, você obtém respostas, você critica, você põe em questionamento as verdades que lhe são ditas e você chega a alguma conclusão, não é? Ou que você precisa continuar buscando, ou que você está satisfeito com as explicações que lhe foram dadas. E isso se obtém muito nas igrejas evangélicas, principalmente as igrejas batistas, que são voltadas, não é? Sempre tem na sua grade as escolas bíblicas dominical. Bem, eu estou satisfeito. O irmão tem algumas considerações finais? Quer dar um recado para os leitores da Anamel, para os leitores da Vigiai, que talvez algumas coisas a gente aproveite para Vigiai? Com certeza.
que o irmão gostaria de falar? Com certeza a gente vai aproveitar alguma coisa aí para a revista, né? Mas o que eu quero dizer para aqueles magistrados, por exemplo, evangélicos, aos quais essa revista possa estar chegando, que eles podem nos procurar, e a gente tem na revista o nosso site, a gente tem o endereço, o telefone, que eles podem nos procurar, porque a obra da Anamel está apenas começando, né? E todos os magistrados evangélicos são muito importantes, serão muito bem-vindos, e há um lugar para todos, os magistrados evangélicos que queiram se integrar a esse ministério, né? A Anamel é uma instituição, é uma associação para todos os magistrados evangélicos do Brasil, e eu acho que em breve também do exterior, porque nós temos feito contatos com magistrados de outros estados, de outros países, não é? Agora mesmo no Congresso dos Magistrados Estaduais em Porto Seguro, eu conheci alguns magistrados evangélicos de Angola. Então é bom para a gente quando a gente começa a conhecer outros magistrados e traçar um plano de metas, de alargar as nossas fronteiras, de estender as nossas tendas e de integrar magistrados também de outros países. Muito bem. Então, deixa eu só tirar uma foto aqui do irmão.